Antes de avançar no estudo da geometria, quer no plano, quer no espaço, vamos definir desde já como é que definimos o ângulo entre dois vetores e entre duas retas. Bom, são situações diferentes e é importante salientarmos esta diferença. No entanto, podemos até partir do mesmo princípio, ou seja, nós para vermos quer o ângulo entre dois vetores, quer o ângulo entre duas retas, vamos sempre considerar que a amplitude menor que nós conseguimos entre as duas, digamos, entre as duas entidades que estamos a ver o ângulo, quer sejam vetores, quer sejam retas, ok? Sempre a menor amplitude. Bom, nos vetores temos de ter um cuidado logo à partida. Para vermos o ângulo de dois vetores, eles terão de estar origem com origem, ok? Isto é muito importante, portanto, nós já vimos que os vetores, então, se for preservada a direção, o sentido e o tamanho, poderemos transportá-los, não é? Para outras situações, preservando estas três características. Então, para visualizarmos, para descobrirmos o ângulo entre dois vetores, eles terão de estar origem com origem, ok? Eu vou fazer aqui dois exemplos, vou fazer só dois, existem muitos outros, como é lógico, não é? Mas, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo muito intuitivo. Tenho aqui dois vetores, então lá está, origem com origem, para falarmos de ângulo, ok? Temos de os colocar origem com origem. Vou chamar aqui vetor U e vetor V. Bom, o ângulo entre estes dois vetores é então a amplitude menor que eu consigo entre eles, que neste caso é esta, não é? Não iria dizer que era esta externa aqui, é esta porque é menor, portanto vou chamar aqui θ, ok? Bom, mas os vetores não têm de estar assim, não é? Os vetores podem estar, por exemplo, em várias posições, eu vou fazer aqui mais uma, mas eu estou apenas a fazer dois exemplos, ok? Existem muitos outros, existem até casos particulares, mas tudo será praticado depois na componente prática. E agora vou só aqui chamar a atenção para uma situação que pretendo que vão ver já de seguida, ok? Bom, temos aqui o vetor U e o vetor V, lá está, origem com origem, é muito importante, eu estou a referir isto porque é realmente importante, origem com origem, para falarmos de ângulo, e então o ângulo entre estes dois vetores é este, ok? Vou chamar aqui também θ. Estou a chamar a mesma letra, podia chamar aqui alfa, para não ser igual, mas isso também é pouco relevante agora, ok? Portanto, alfa aqui. Bom, o ângulo entre dois vetores pode até ser nulo, não é? Se os vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, se eu colocar origem com origem, ficamos, digamos, um coincide com o outro, com a seta a apontar no mesmo sentido, então o ângulo será zero. E se tiverem a mesma direção, mas sentido contrário, com a seta para o outro lado, então o ângulo será 180 graus, não é? Bom, e será que conseguimos colocar dois vetores de origem com origem de modo a que o ângulo seja superior a 180 graus? Vou aqui fazer um rascunho muito rápido. Vamos supor que tinha este vetor U e tinha um outro vetor V assim aqui. Bom, será que eu ia dizer que o ângulo era esta amplitude, maior que 180 graus? Não, porque não é menor entre os dois. Neste caso, se eles estiverem assim, portanto, o ângulo entre os dois é este, ok? E por isso nós podemos tirar aqui uma conclusão importante. Esta conclusão agora é bastante importante. O ângulo entre dois vetores, no mínimo é quanto e no máximo é quanto, ok? É esta a questão, então, que eu deixo aqui. Portanto, o ângulo entre U e V, no mínimo é 0 e no máximo é, vamos falar aqui em graus, podemos falar também em radianos, ok? E no máximo é 180 graus, ok? Estamos então a falar em graus. Se fossem radianos era entre 0 e π, não é? Portanto, mas o que acabamos de ver é que o ângulo entre dois vetores está entre 0 e 180. No mínimo é 0, pode ser 0. Lá está a situação que eu disse, se eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Pode ser 180 ou pode andar ali pelo meio, pode ser 90 graus também, e o 90 graus vai ser uma situação muito importante a estudar agora nas aulas seguintes, mas o que interessa reter agora é isto, ok? Porque nas retas não irá acontecer esta mesma situação. Vamos já então perceber porquê. Bom, passando então aqui às retas, eu vou fazer também aqui dois casos. Agora, há uma diferença entre retas e vetores, não é? É que as retas prolongam-se sempre. Elas cruzam-se aqui, mas prolongam-se sempre. Isso não acontecia com os vetores. E isto traz aqui uma consequência importante para o ângulo entre as duas retas, que não acontecia nos vetores. Bom, mas partimos do mesmo princípio, é que vamos visualizar sempre, vamos chamar também aqui nomes R e S, reta R e reta S, também pode ser aqui reta R e reta S, ok? Bom, então
o princípio que eu estava a dizer mantém-se. Vamos sempre procurar a amplitude menor entre estas duas entidades, entre a reta R e a reta S. Bom, então neste caso teria que ser este ângulo, não é? É sempre a amplitude menor que nós conseguimos. Não poderia ser este ângulo, não é o ângulo das duas retas, é este, é sempre o menor, ok? Bom, e aqui neste caso, então, também não pode ser este, ok? Terá que ser este ângulo aqui. Bom, deixem-me dizer que eu estou a dizer que é este, podia ser este deste lado, não é? Porque eles são verticalmente opostos, são iguais. Tal como aqui disse que era este θ aqui, também poderia ser este cá em baixo, porque eles são iguais, porque são verticalmente opostos. Não poderia dizer que era este maior. Bom, então qual é que será o valor mínimo para o ângulo entre duas retas? É na mesma zero, não é? Mas o valor máximo será quanto para o ângulo entre duas retas? Vamos supor que tínhamos aqui duas retas a fazer 90 graus, R e S, portanto fazem aqui 90 graus. Bom, será que se esta reta ficasse assim um pouco mais inclinada para este lado, e vou agora apagar aquela, o ângulo era superior a 90? Não, nunca era superior a 90, porque se ela ficasse assim um pouco mais inclinada, então a amplitude menor é esta, este seria o ângulo entre as duas retas, e já seria menor do que 90 graus, ok? Portanto, uma vez que as retas têm esta situação que nos vetores não acontece, elas prolongam-se sempre, faz com que o ângulo entre duas retas esteja sempre entre 0 e 90 graus, ok? 0 e 90 graus. Eu vou então aqui só escrever isso para ficar registado. O ângulo entre a reta R e a reta S está entre 0, no mínimo é 0 graus, mas no máximo é 90 graus, ok? Não passa de 90, nunca, porque é sempre o mais pequeno, e então é sempre o menor, e então faz com que nunca passe de 90 graus. Bom, era esta a situação apenas que eu queria deixar clara aqui neste vídeo, antes de avançarmos. Agora vamos ao produto interno, que é onde entramos realmente na novidade aqui do 11º ano, e que deve ser bem percebido logo de raiz, ok? Mas para isso também não esqueçam então estes dois conceitos de ângulos entre vetores e entre retas.